Aleluia. Fica de pé, querido, fica de pé. Feche os seus olhos. Se você quiser, levanta suas mãos. Oh Deus, começa já em espírito de oração. Olha que louvor lindo. Entrega para Ele, entrega para Ele. Oh Deus. A glória. Recebe, Senhor, a nossa adoração, porque só Tu és Rei, só Tu és Rei neste lugar, só Tu és Rei das nossas vidas. Oh Deus, nós entregamos as nossas vidas a Ti, nós declaramos que Tu é Rei dos Reis, Tu é Rei da nossa vida. Oh Senhor, recebemos o Teu sacrifício na cruz e nos declaramos servos e filhos Teus, em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia, glória a Deus, aleluia, 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 aleluia. Oh Deus, oh Senhor, nos dá essa presença de Deus durante todo o culto hoje, e que não só no culto nós possamos levar essa presença para nossas casas. Acalma os nossos corações, a nossa mente. Coloca, Senhor, dentro de nós o Teu Espírito, que vai nos fazer tomar as melhores decisões, falar as melhores falas. Senhor, fazer o que tem que ser feito, não fazer o que não tem que ser feito. Oh Deus, Espírito Santo, enche-nos que não tenha espaço dentro de nós para outras coisas que são fúteis da vida, mas que Tu possas ocupar todo o espaço das nossas vidas, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, estejam todos alinhados com a Tua vontade, porque só Tu és Rei das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, e amém, amém, amém. Boa noite.
Posso contar a história? Ai, meu Deus, vou contar uma história, então. Eu não sei se essa eu já contei para vocês, mas se você já ouviu, não conta, não fala, não. Teve não sei se vocês sabem, claro que sabem, né? Teve uma guerra no Vietnã, né? Quando teve essa guerra no Vietnã, tinha um abrigo que tinham muitas crianças, mulheres, pessoas que estavam sendo protegidas ali na guerra por algumas organizações, e um bombardeio, essa história é verídica, tá, gente? Um bombardeio bombardeou essa aldeia, né? Bombardeou essa aldeia, e muita gente ficou ferida. Muita gente morreu, algumas pessoas morreram e algumas pessoas ficaram feridas. Dentre essas pessoas feridas tinha uma menina de mais ou menos 10 anos. E ela perdeu muito sangue e a equipe lá médica que estava ajudando viu que ia perdê-la. Não tinha como, né? Fizeram um teste, descobriram o tipo sanguíneo dela, O negativo. Não sei se você sabe, um tipo de sanguíneo difícil. Procuraram na equipe médica, ninguém era O negativo para tirar o sangue, para doar sangue para ela. Ninguém na equipe médica tinha o sangue. E eles pensaram, o que a gente vai fazer? Vamos descobrir entre as outras pessoas aqui se tem alguém com esse tipo. E descobriram um menino, de mais ou menos também 10 anos, que tinha o tipo sanguíneo. Uma pessoa da assistência médica ali foi conversar com esse menino, com um tradutor, né? E esse tradutor começou a falar o que ele estava falando ali, e ele falou o médico falou com esse menino se ele poderia doar sangue para salvar aquela menina. O menino começou a chorar copiosamente, chorou muito, ficou desesperado, mudou de cor, ficou desesperado. Mas falou sim, falou que sim, né? Aí a pessoa que estava traduzindo falou que sim, mas ele está muito abalado, está chorando muito, né? E ele não foi ferido, não foi nada. Aí o médico falou, mas por que ele está chorando tanto se ele está falando sim, né? Por que ele está chorando tanto? E aquele tradutor ali conversando com o menino para entender, o menino tinha entendido que ia tirar todo o sangue dele e que ele ia doar para a menina todo o sangue dele, ele iria morrer para ela viver. E aí o tradutor perguntou, então vem cá, se você estava pensando que a gente ia tirar todo o teu sangue para dar para ela, por que você permitiu isso? Por que você falou que sim? Né? Porque ela é minha amiga. Ele não entendeu que tirar um pouco, né? Ela é minha amiga. Sabe o que acontece? Jesus fez isso pela gente. Jesus fez isso por mim e por você. Ele tirou o sangue dele. E ele não precisava, porque ele era Deus, ele estava no céu, ele é todo poder, toda autoridade, ele abriu mão de tudo isso para ser um homem aqui na terra, um homem sem pecado. Sim, o poder que Jesus tinha não era o poder de Deus. Ele não era onipresente, ele não era onipotente. Porque ele veio como homem, ele abriu mão disso tudo. E ele veio à terra, e a autoridade que ele tinha era de um homem sem pecado. Por isso que ele fala que vocês podem fazer obras iguais ou maiores que as minhas. Porque se você entregar o seu pecado e você cravar ele na cruz, para que você não tenha mais pecado, você vai ter autoridade igual a de Jesus. Eu sei que parece impossível a gente falar isso, né? Mas é a palavra de Deus que diz, não sou eu creio pela fé. Amém? Abra a tua Bíblia comigo lá, eu quero compartilhar com você uma palavra. Salmo 73, eu vou ler do 1 ao 3. Como é que é a versão aí da Bíblia, bispa? Que você estava falando aí, eu achei legal essa versão, vou procurar, hein? Nova versão transformadora. Se tiver, pode ser, essa daí, não tem problema não, no sentido eu acho que vai ficar. Ó, eu vou ler do 1 ao 3, tá? Diz assim, certamente Deus é bom para Israel, para os que têm coração puro. Quanto a mim, quase tropecei, meus pés escorregaram e quase caí. Pois tive inveja dos orgulhosos quando os vi prosperar, apesar de sua perversidade. Olha só que interessante, isso aqui, a autoria desse homem que escreveu isso aqui é Asaf, né? Olha que interessante, ele desviou ao ver a prosperidade
dos perversos. Tem outra versão que fala, né? Dos ímpios. E hoje a gente está numa campanha, inclusive, já estava esquecendo aqui. Você tem um papelzinho desse aqui? Te deram papel? Quem não tem esse papel e quer receber esse papel, eu vou pedir para chegar na tua mão aí agora. Podem me ajudar? Vocês podem, queridos, fazer chegar um papelzinho desse? Esse papel é o seguinte: minha família no altar de Deus, é a minha e a sua, né? A sua também. Então, aqui você vai colocar o nome da sua família e a gente vai colocar fotos, né? São fotos isso aqui, pastor, bispo? E a gente vai colocar essas fotos e esses nomes ali naquele quadro. O papel tem algo espiritual, tem algo mágico? Não, não tem, tá? O papel é para você colocar, você escrever, você ativar a sua fé. O que Jesus fazia? Jesus falava assim: o que queres que eu te faça? Eu fico pensando assim, se eu fosse cego, e eu estivesse numa rua, e eu chamasse por Jesus, Jesus viesse e falasse: o que queres que eu te faça? Eu acho que com um pouquinho da minha ironia, que eu sou um pouco irônica, eu ia falar: peraí, né? Tu não está entendendo, né? Eu ia questionar Jesus. Mas Jesus não sabia que o cara era cego? Sabia. Por que ele fala: o que queres que eu te faça? Porque Jesus, Deus precisa que você participe do milagre. Você tem a sua parte no milagre. E a sua parte é: quero. Tinha um homem que estava imundo, que estava leproso. Aí Jesus falou: quer ser limpo? Ele falou: quero. Ah, então a gente tem a nossa parte. Quando você coloca aqui o nome da sua família, quando você bota uma foto, essa foto não é para você, essa foto não é para Deus olhar essa foto, Ele já sabe quem é a tua família. É para você fazer a tua parte do milagre. É para você ter um movimento de fé. Quando a gente pede: levanta a mão, vem aqui na frente, é porque esse movimento você está mostrando para o reino natural, para o reino espiritual, que eu quero, eu estou agindo, estou fazendo. O culto que a gente propõe, que seja esse culto de terça-feira, é um culto que te ensina a ter esse tipo de fé. É um culto que vai fazer você botar o nome daquela pessoa que você está orando lá no espelho da tua casa. E quando você acorda de manhã, que você vai lá escovar seus dentes, espero que você escove seus dentes de manhã, você vai olhar aquele nome ali, vai olhar aquela foto, ou então cartaz do sonho, o livro dos sonhos, e isso tudo são artifícios que a gente está usando para ativar a fé. O nosso objetivo aqui desse culto é te ensinar a ativar a tua fé. Porque o que faz o milagre é Deus? É. Mas se você pensar assim: não, Deus já sabe. Vamos orar, irmão, vamos. Deus, tu sabes. Amém. Tu acha que é o tipo de oração? Não foi assim que Jesus ensinou, né? Quando a gente tem uma dificuldade, quando a gente tem um problema no trabalho, quando a gente tem uma dificuldade com pessoas, quando a gente tem uma dificuldade financeira, quando a gente tem uma dificuldade de doença, o que Deus espera que você fale é o seguinte: Deus espera que você fale: eu não aceito essa circunstância, eu quero restaurar o meu coração com essa pessoa. Você está com um problema com alguém? Deus quer ouvir isso. Né? Você está com situações na sua vida que você não sabe o que fazer? Começa a falar para Deus: Senhor, o que eu faço, Senhor? Eu não sei mais, até aqui eu dei conta só até aqui, eu não dou mais conta. Deus está doidinho para você ouvir falar para ele, para ele ouvir você falar para ele: eu não dou conta. Sabe o que vai acontecer? Deus vai fazer assim, ó: ah, não dá conta não? Ah, então vamos lá, agora eu vou agir, porque até agora tu estava na tua força, até agora só tu, né? Senhor, eu não dou conta. Aí Deus começa: opa, vai lá, Gabriel, vai lá, Miguel, age ali, ó. Ó, meu filho lá, o Ronaldo Ferretti, ele não está dando conta, não. Vai lá, você vai. Vamos embora logo, rapaz. Vamos embora logo, que meu filho está falando que não dá conta. É assim que acontece. Enquanto não, pode deixar comigo que eu resolvo. Aí Deus: então se ele resolve, deixa com ele. Né? Não é falar que não dá conta de tudo também, não. Não dá, porque também você não quer ser esse filho, né? A gente vai crescendo, vai aprendendo a ter fé, né? Aí você não precisa falar, você já começa a falar que você não aceita essa circunstância. Eu vejo algumas pessoas maduras na fé orando, eu fico assim: meu Deus, até medo. Tem mulheres de oração que é brava: eu não aceito, em nome de Jesus, vai cair. Eu fico assim: meu Deus, que autoridade. E pior que cai mesmo, né? O pior é que acontece. Aí eu fico assim: meu Deus. Está achando graça vocês, né?
Então esse cara aqui, sabe o que ele estava fazendo? Ele estava olhando para o lado errado. A pergunta que eu queria fazer é, quem está te inspirando? Quem te inspira? Porque esse cara falou assim no Salmo, eu estou olhando para o ímpio e estou vendo que ele prospera. E isso está mexendo comigo, é isso que é a tradução disso. Sabe o que acontece? É para onde está o teu olho. Para onde você está enxergando. Né? Porque o que eu vejo é que tem muita gente que é ímpio e prospera. Eu vejo que tem muita gente que é ímpio e parece que está bem. Só que existem dois reinos. Existe o reino espiritual e existe o reino natural. E a nossa passagem pelo reino natural, ela é muito curta. Hoje, a pessoa viver 90 anos é difícil, irmão. Só que quando a gente fala de reino espiritual, a gente fala de eternidade. Eu não sei se você sabe quanto é que é eternidade. Eu não sei quanto é que é eternidade, mas deve ser muita coisa, né? Eternidade é muita coisa. Então, o que você tem? O que são as coisas que têm valor para você? Tudo que a gente foca, cresce. Tudo que a gente olha, cresce. Tudo que a gente foca, cresce. Vou falar uma coisa para vocês. Quando você trabalha com alguém, ou você convive com alguém que fala muito palavrão, você vai sem querer falar um palavrão. Quando você convive com uma pessoa que sempre fala uma coisa, ó, tá vendo aquilo lá, ó? Ih, aquilo lá, ó. A pessoa só fica fazendo fofoquinha, falando dos outros. Daqui a pouco você sem querer vai falar uma fofoquinha. Por que você sem querer vai fazer? Porque tudo que você convive, tudo que você relaciona, você pega um pouco. Não tem jeito. Então, quem te inspira? Porque esse cara aqui, ele estava falando que estava vendo o ímpio prosperar. Por que está olhando para o ímpio? Por que ele não estava vendo o servo do Senhor prosperar? Então, eu fico pensando nos valores. Quem você segue nas mídias sociais? Quem você segue no Instagram? Quem você vê vídeo do YouTube? Quem é que você... Qual o tempo que você gasta? Com quem que você gasta esse tempo? Estou falando aqui para uma reflexão, né? Não precisa responder, não. Não levanta a mão, não levanta. É uma reflexão. Então, quem você segue? Você daqui a pouco está falando igualzinho. Eu conheço pessoas que falam igualzinho a outras pessoas, assim, eu falo, cara, eu estou tentando lembrar quem você me lembra. Aí a pessoa fala assim, igualzinho, até gíriazinha, sabe? Aí eu fico assim, cara, eu estou tentando lembrar, não estou conseguindo. Porque tem pessoas que estão focando a sua vida em coisas que não têm valor para o reino espiritual. E eu não estou falando que ser próspero é ruim, não. Ser próspero é muito bom. Quando você tem prosperidade financeira, você pode ajudar muita gente. Estou falando isso não, tá? Não é esse tipo de cristão que eu sou, não. Eu acredito que Deus quer dar tudo para a gente. Deus quer te dar um casamento abençoado, Deus quer te dar finanças, Deus quer te dar saúde. Eu não acho que tem uma crença, eu já tive essa crença, Deus me libertou disso em nome de Jesus, graças a Deus, que a gente, fulano está com tanta dificuldade financeira, mas é tão servo de Deus. Olha, aquele outro lá, está com dinheiro para caramba, mas também deve ir para o inferno. Não, querido, filho de Deus, eu quero é tudo. Eu quero saúde, eu quero bênção no meu casamento, eu quero ter finanças abençoadas, viajar para o exterior, ajudar pessoas quando precisam. Eu quero. Então a gente não... Se eu sou filho de Deus, por que eu tenho que querer algo? Por que eu tenho que ter troca? Você não tem que ter troca. Eu vou fazer isso, porque senão não vou ter aquilo. Na internet está cheio de pessoas bem-sucedidas. Eu vou ter aqui fake. Saco de polvilho. Sabe o que é saco de polvilho? É levinho. Você deixa cair, ele quebra todinho, já viu? Falta de conquista. Mas o que é sucesso? Dinheiro, saúde, relacionamento. Padrão de Jesus, o sucesso é fé, santidade, obediência, perseverança. Gente, é outros valores, é complicado, né? Bate muito de frente, né? Bate muito de frente. O que é valor para Jesus? O que é valor? Caráter é um valor? Então, por que a gente dá, às vezes, valor a tantas coisas que não têm valor para o reino de Deus? Por que a gente busca esses valores? Abre comigo lá em Mateus 6,
Eu quero ler do 25 ao 33. Esse capítulo 6 de Mateus, ele é tremendo, porque no início ele fala de ajudar, fala de ajuda às necessidades, é uma orientação, capítulo 6 é um capítulo de orientação. Ele fala de ajuda aos necessitados, depois ele fala de oração. O Pai Nosso está dentro desse Mateus 6, se você não sabe, né? Ele ensina a orar, ele fala, fecha a porta do teu quarto. Está aí em Mateus 6. Depois ele explica sobre jejum. Ele fala sobre jejum em Mateus 6. Depois ele fala de tesouros, não acumulei tesouros, acumula no céu, que onde a traça, né? Isso, passagem. Depois ele, para você não ter preocupações com a vida. Olha lá no 25, está escrito assim, ó. Portanto eu digo, não se preocupem com a sua própria vida. Ó, vou dar uma pausa ali porque tem uma vírgula. Não se preocupe com a sua própria vida. Gente, olha que valor doido que Jesus está falando para a gente. Não se preocupe com a sua vida. É só com a sua vida. Quem está falando para você não se preocupar? Você entende isso? É difícil, né? Entender isso, né? Espera aí, Jesus, você não está vendo direito, né? Como é que eu vou preocupar com a minha vida, Jesus? Vou contar uma história para vocês, verídica. Há mais ou menos 20 anos atrás, eu morava ali em Vargem Pequena, não na casa que eu morei agora há pouco, que algumas pessoas aqui até conhecem, uma outra casa, e a minha mãe foi me visitar. O meu filho mais velho tinha mais ou menos 10 anos, e a Rebeca era recém-nascida. E a Rebeca, como era recém-nascida, era bebezinha, né? Quem diria, né? Bebezinha do papai. A minha mãe foi lá visitar. Ela normalmente está ali atrás, hoje ela não está. Está aí? Ah, está lá o bebezinho. Ô, bebezinha do papai. Aí, a minha mãe foi visitar a Rebeca, que tinha nascido. E ela veio num carro, ela tinha uma loja de carro e ela tinha uma Uno, que era o carro que ficava fazendo serviço, ficava com o motorista fazendo serviço, indo no banco, né? Ia muito em banco naquela época, 20 anos atrás, né? E aí a minha mãe veio ali pela Bem-vindo de Novaes. Um ônibus, eu acho que perdeu a direção, não sei o que foi, e pegou o carro da minha mãe de frente, uma Uno. Pegou de frente, assim, pá. E aí a minha mãe conseguiu desviar um pouquinho, né? Minha mãe hoje tem 75 anos, não sei se ela está me vendo ali. Oi, mãe. Há 20 anos atrás ela tinha 55, né? Ela conseguiu desviar e caiu numa vala, ali no lado direito da Bem-vindo, que hoje tem umas lojas. E ela ficou mal, ela não ficou bem, não. Porque o carro antigo, não tinha airbag, essas coisas, né? E ela foi para o hospital de emergência. E eu lembro que eu fui lá, a gente desesperado, ai meu Deus, fomos lá, fui correndo para o hospital. E quando eu falei com a minha mãe a primeira vez, eu falei para minha mãe assim, mãe, como é que você está, mãe? Mãe, como é que você está? Eu desesperado. Você está com medo? Você está preocupada? Não, meu filho. Eu sirvo ao Senhor, se eu morrer, está tudo bem. Para mim, a morte é lucro. Aí eu fiquei assim, como é que é? Minha mãe se converteu depois da gente. Ela tinha tipo 2 anos de convertida. Ela não era uma convertida antiga. Mas ela já entendia. Ela já tinha essa coragem de quem sabe para onde vai. Ela já tinha essa coragem. Ela já entendia o valor, que é um valor que te faz indestrutível. Eu fico pensando assim, quando a palavra de Deus fala que o reino de Deus... Eu não sei se você vê filme, eu gosto muito de filme. Eu imagino aquele reino dos cavaleiros. E quando a gente aceita Jesus, eu fico imaginando Jesus como rei, com a espada. Eu viajo na maionese, tá? Quem não me conhece. Com a espada fazendo aquele negócio que faz com os cavaleiros. A pessoa ajoelhou. Minha mãe, quando aceitou Jesus, ela ajoelhou. Minha mãe ajoelhando, ai, gracinha. Aí ajoelhou, aí Jesus pegou a espada e fez assim, ó. Eu te nomeio Sir, né? Sir não, senhora... Maria Elizabeth. E deu um poder de cavaleiro para minha mãe, que é o poder, uma autoridade, a coragem. Deu um poder de saber que agora que ela faz parte daquele reino, ela é indestrutível. Por quê? Porque o máximo que podem tirar de mim é a minha vida. Mas se a minha vida não é mais minha, se eu sei para onde eu vou, nem isso podem tirar mais de mim.
O que eu tenho de mais valioso não é a minha vida, o que eu tenho de mais valioso é a minha salvação. Porque a minha vida é um sopro. A Bispa Amélia aqui falou, um sopro que nem uma vela. Né? Tem pessoas que lutam por uma doença um grande período da vida. E tem pessoas que são super saudáveis. Essa pessoa vai e cai assim no chão e morre. Tem um problema, um aneurisma e morre. Gente, a gente não tem controle sobre isso. Mas eu tenho controle do que vem depois da morte. Eu não tenho controle sobre se eu vou ficar vivo ou não, mas eu tenho controle depois da morte. E esse reino, que é o reino de Deus, ele não se preocupa com algumas coisas. Ela, continuando ali, ó, não se preocupe com a sua vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo. Olha só, não se preocupe com a sua própria vida. Eu entendi que essa vida aqui não é o corpo, essa vida é tua alma. Não se preocupe com a tua alma, não fique com perturbação na tua cabeça. A alma é o psique, né? E depois continua, com o que comer e o beber, com alimento. Não fica preocupado com alimento, não fica preocupado com a força. Depois ele continua, com o seu corpo. Ele vai, nem com o seu próprio corpo. Está vendo que o primeiro não é corpo? Porque senão o primeiro é vida, o outro é corpo. Quanto ao que vestir. Esse vestir, para mim, é proteção, é status. A vestimenta mostra status, mostra proteção, mostra você se proteger, né? Não se preocupa com isso, não se preocupe com a sua alma, não se preocupe com o seu corpo, não se preocupe com o alimento, com que se vai faltar, que se não vai faltar, não se preocupe com a sua vestimenta, não se preocupe com essas coisas. E ele continua, não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante que a roupa? Cara, tem que entender, isso aqui tem que entender com o Espírito Santo, senão você não entende. Espera aí. Não se preocupe com a sua vida. Aí depois, não é a vida mais importante que a comida? Então, vida e comida, essa é outra vida, é outra comida. Essa vida aqui, quando ele fala, não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa, ele está falando de coisas espirituais. A gente tem que focar em coisas espirituais. Toda vez, eu tenho que falar para você aqui, toda vez que eu tenho um problema, uma dificuldade, e eu não foco no espiritual antes, eu quebro a cara. A sorte é que Deus já me conhece. Ele fala, vai se arrepender, vai deixar. Ele vai se arrepender e volta atrás. Aí eu volto, Senhor, de novo, Senhor, por que eu não me preocupei em orar antes? Por que eu não me preocupei de entregar isso no teu altar antes? Porque a gente quer fazer as coisas do nosso jeito. Eu não sei se você é assim. Tem alguém aqui assim ou só eu? Aí depois que você pensa, né? Ai, meu Deus, por que eu não orei antes? Ai, por que eu tomei essa decisão assim? Aí a gente fica, ai, meu Deus, vou correr atrás agora. Tem que correr atrás. Não, começa a correr na frente. Começa a orar, entregar para Deus antes. Então, ele está falando de valores espirituais. Né? Lá no 6,33, ele diz assim, ó, a bispa até leu hoje, né? Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a você. Você não vai precisar se preocupar com a tua alma, você não vai precisar se preocupar com a vestimenta, você não vai se preocupar com essas outras coisas. Por que você não vai se preocupar com essas coisas? Porque você vai buscar primeiro o reino de Deus e tudo que você precisa vai ser acrescentado. E quando ele está falando de tudo, essa primeira palavra vida, que eu tenho certeza que é alma, é o emocional também, sobre a amizade, sobre relacionamentos. A gente precisa disso também. E Deus vai suprir também. Amém? Deus vai suprir. O que é o reino de Deus? Eu botei aqui no meu caderno. O que é o reino de Deus? Se você puder definir o que é o reino de Deus? Onde está? Onde está o reino de Deus? Eu vou entrar na internet, né, que hoje não se compra mais passagem no guichê. Eu vou entrar na internet, vou botar que eu quero ir para o reino de Deus tal dia, depois eu vou voltar tal dia, passagem ida e volta, né? Eu tenho um lugar para falar que é o reino de Deus? Não tem esse lugar. Esse lugar, o reino de Deus, também não é uma igreja que é o reino de Deus. Esse reino de Deus é interessante, né? Como é que eu entro nesse lugar? Quais são as suas leis? Gente, eu adoro pergunta, porque pergunta faz a gente pensar, né? Você se faz essas perguntas?
Como é que eu entro nesse reino? Como é que eu faço nesse reino? É interessante que eu fico pensando assim, né? Deus, hoje a bispa também falou aqui na oferta, né? Deus é o dono do ouro, da prata, do petróleo, Deus é dono de tudo. Mas só que lá em Salmos 115 diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos homens. E Deus deu a terra aos homens. E o homem perdeu a autoridade da terra. Não sei se você sabe disso. Então, o que acontece? O reino de Deus, ele é a resistência. O reino de Deus é o plano de Deus para poder tomar a terra de volta para quem o homem, que é o primeiro homem, Adão, entregou. Quando você é aquele cavaleiro que é nomeado, quando você entra no reino de Deus, você entra numa batalha, você é ungido para uma batalha, e a batalha é contra o mundo e a favor do reino. E a batalha e é difícil essa batalha, não é fácil, porque quando você anda sobre os valores do mundo, e você quer andar sobre os valores do reino. E o mundo fala, se vinga, não perdoa. E o reino fala, se o seu irmão pecar contra ti, perdoa 7 vezes, né? 70 vezes 7, né? Isso. Para algumas pessoas já está chegando. 485 para uma, tenho para 487. Estou contando. Ah, é por dia? Então pronto. Então, puxa vida, pastor, por que você me contou isso? Perdi a conta agora. Então o reino de Deus tem valores diferentes. O reino de Deus tem valores diferentes. E a gente anda no mundo e a gente tem que andar sobre os valores do reino. Sabe quando você entra numa embaixada? Eu não sei se você já foi numa embaixada. Já fui ali na embaixada dos Estados Unidos tirar um visto. E aí quando fui lá na embaixada, os caras vão lá, fila para lá, né? Não pode celular, não é isso? Não pode smartwatch. Cheio das regrinhas lá deles. Quando você entra numa embaixada, você não está no teu país. Você aqui no Brasil, quando você passa daquela porta, você não está mais sujeito às leis desse país, que é o país que você está fisicamente. Você está agora sujeito às leis da embaixada. Sabe o que é o reino de Deus? O reino de Deus é a mesma coisa. O reino de Deus, ele está dentro do mundo. Mas ele tem suas próprias leis, seus próprios valores. Então, quando eu entro no reino espiritual, que eu entro em oração, quando eu entro em jejum, quando eu entro em guerra espiritual, eu saio do mundo, entro dentro desse reino, que é um reino espiritual, e ali os valores mudam, e ali existe uma guerra espiritual. E essa guerra espiritual é por pessoas que estão fora desse reino, mas que estão lá fora no mundo. Deu para você entender? Mais ou menos? Amém? Então, como é que funciona? Funciona que nós entramos no reino de Deus quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Porque esse reino tem um rei. E esse rei é o Filho de Deus, é o único Filho de Deus, que morreu na cruz. E quando ele morreu na cruz, ele mudou a sua vida e a minha vida. Sabe por quê? Ele deixou de ser o primogênito para ser o unigênito, para ser o primogênito. Então, Deus não é seu pai. Deus é o seu pai por causa de Jesus. Você é filho adotivo que nem eu. É um filho adotivo no qual o irmão mais velho, que é Jesus, abriu mão da sua herança para dividir essa herança com você, e ele é o seu Senhor e o seu Rei. Amém? Glória a Deus. É por isso que Deus quer que você tenha tudo, que eu falei lá no início, que você tenha um casamento abençoado, que você tenha... Sabe por quê? Porque ele não é rei do reino de Deus, ele é rei dos reis. Quando a gente aceita Jesus e a gente entra nesse reino, ele nos coloca como filho de Deus, ele nos coloca como rei, que tem um rei, que é Jesus, o Rei dos Reis. E você acha que um rei tem direito à prosperidade? Você acha que um rei não tem direito a ter um casamento feliz? Quando a gente pensa em rei, é porque a gente não se acha rei. A gente ouve isso, mas a gente não se acha. Porque a gente prefere ser servo.
Porque a Bíblia também fala que você é servo. Só que depois que você transforma a sua mente, que você entende que você foi adotado, e você já não é mais servo, você se torna rei. Filho de Deus, com autoridade de Deus. Autoridade de Deus, de mexer montanhas, de fazer o que você quiser. Dentro dos princípios do reino. Muito interessante isso. Então, o que fazer, né? O que nós temos que fazer? Eu botei aqui, ó, quando nós nos convertemos, somos resgatados do inferno. Você tinha um destino, irmão. Você tinha um destino, que era ir para o inferno. Você foi resgatado do inferno, você estava na beirinha. Nosso destino é inferno. Era. Ó, abre aí comigo Efésios 2 para a gente orar. Eu queria convidar o pessoal para estar aqui comigo, o pessoal do louvor, para a gente cantar mais uma vez esse louvor. Eu tenho esse problema. Quando eu era criança, eu devia ver um desenho. Eu via Speed Racer. Alguém conhece aqui Speed Racer? Entregou a idade, né? Quem conhece Speed Racer, né? Eu não vou nem falar National Kid. Vou nem falar National Kid, Spectroman, Ultraman. Então, a gente, esse em Efésios 2, está dizendo assim, eu vou ler do 1 ao 6, diz assim, ó. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecado. Nosso destino era esse. Nos quais costumávamos viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo. E o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros éramos por natureza merecedores da ira. Nós éramos merecedores. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Gente, eu não sei se você sente o que é isso. Por melhor que tenha sido teu pai ou tua mãe, quando você entra no reino de Deus, você se sente amado. Algumas pessoas que não tiveram pai presente, mãe presente, foram até abandonados. Quando você entra no reino, você entende o que é o reino, você se sente amado. E Deus começa a restaurar a tua alma com esse amor que constrange, que é um amor que você não mereceu, mas Ele te deu. E aí, numa nova etapa, por que eu falei para você do Speed Race, né? Vou explicar. Porque eu quero que eles toquem a mesma música, porque eu gosto de ver o mesmo desenho desde criança. E quando Deus começa a ministrar o meu coração com a música, Bispo Amélia pediu essa música, vai ser a semana toda essa música agora no meu coração. Porque assim, o Espírito Santo, Ele quer mexer contigo. Eu quero me sentir como essa criança que via desenho. Eu quero me sentir como criança ouvindo essa música, entendendo dessa glória dele, entendendo esse amor dele. Porque quando você faz parte do reino, você não precisa mais aceitar o jugo do mundo. É só você pegar a passagem. É só você pagar uma passagem que já foi paga. Você pegar essa passagem e você se transportar para esse reino. E quando você estiver triste, quando você estiver desanimado, quando você estiver se sentindo injustiçado, quando você pensar, agora é o fim, eu não tenho mais nada, eu não tenho mais casamento, eu não tenho mais amor, eu não tenho mais dinheiro, o que eu vou fazer da minha vida? Quando você pensar que é o fim, aí você pega essa passagem gratuita que Ele te deu e você fala, eu quero entrar nesse transporte espiritual e me transferir lá para aquele lugar que é o reino de Deus. E lá eu me sinto amado de novo. Lá as coisas começam a ser restauradas. Lá as coisas começam a acontecer.
Isso pode ser uma oração dentro do seu quarto, essa passagem. Isso pode ser uma adoração dentro do carro. Gente, o reino de Deus é muito simples. Às vezes tu bota um louvor no carro, o Espírito Santo te visita. Você só precisa ansiar por isso. A gente vem, às vezes, no culto buscando um milagre, buscando, sabe, coisas. Gente, você tem direito a qualquer coisa se você se transportar para esse reino. Porque quando você se transporta para esse reino, é como se fosse um avatar, né, de um RPG, de um jogo de RPG. Você vai lá para dentro desse reino. E quando você entra dentro desse reino, você é outra pessoa. Não interessa sua classe social, não interessa se você estudou, não interessa a sua vida, se você tem situação financeira. Você entra dentro desse reino, você começa a cumprir os valores desse reino. Quando você entra lá, você é um cavaleiro com uma armadura brilhante, com uma espada, com escudo, e todas as coisas que você quer acontecem. Gente, é isso que acontece, é loucura que eu estou falando. É uma loucura que eu vivo. E que eu saio, muitas vezes, e eu não vou lá para aquele reino. Eu fico às vezes com peninha de mim, eu não vou conseguir. E aí o Espírito Santo vai, pega a passagem, vai para lá, querido, lá tu tem autoridade, lá tu tem divisa. Deus tem divisa para você hoje. Começa a ficar de pé, que eu queria orar com você. Deus tem divisas para você. Deus tem parte da armadura tua que já estava quebrada, destruída. Começa a enxugar essa lágrima, começa a parar de sentir pena de você mesmo. Nesse reino você é um grande cavaleiro, você é uma grande cavaleira, você é uma pessoa que tem um cavalo, que tem armadura, que tem espada e que tem toda a autoridade. E você tem um anel no seu dedo, na sua mão direita, um anel que quando você apresenta lá no reino espiritual, nenhum demônio toca na tua vida. As coisas acontecem e ninguém pode tocar em você, porque você é vermelha, essa armadura é vermelha, porque essa armadura foi lavada pelo sangue. E quando eles veem você, os demônios veem você, eles pensam, oh meu Deus, é encrenca, já entrou ele lá, colocou a armadura, agora ele entendeu que ele não é esse coitadinho, agora ele é uma autoridade, agora ele não vai deixar barato. E eles começam a sair de perto da tua família, eles começam a sair de perto da tua empresa, eles começam a ficar com medo, porque você agora é um perigo. Mas no reino espiritual, quando você entende isso, você vira um perigo. Sabe por que eu trouxe essa palavra? Essa palavra não é uma palavra para quem não entende o reino de Deus. Essa palavra é para você que esqueceu. Essa palavra é para você que não vive isso e que anda como mendigo. Você anda como mendigo, às vezes buscando a atenção de algumas pessoas, às vezes se sentindo tadinho. Você pensa, ai meu Deus, mas eu não tenho amigos. Ai meu Deus, eu não tenho uma oportunidade. Cara, você não é essa pessoa. Você não é essa pessoa. Você não é a pessoa que pega um ônibus de manhã para ir para o trabalho. Você é um cavaleiro, você é uma cavaleira. Aquilo ali é você no mundo. Você não é aquela pessoa na frente do gerente do banco pedindo para aumentar o limite, porque aquele mês está apertado. Aquilo ali é você no mundo. Mas hoje, aqui nesse momento, você está com a sua passagem na mão. E você entra agora no reino espiritual, porque tudo que acontece lá, mexe aqui no reino natural. Tudo que acontece lá dentro, muda o que está aqui fora. E agora você vai pegar esse papel aí que representa a tua família. Você vai pegar o papel. Ah, pastor, mas peraí, eu não botei o nome ainda, eu não botei a foto. Não importa, porque no reino espiritual, você vai botar essa foto virtualmente. Nesse reino espiritual, você vai botar essa foto ali, esse nome, com a fé. O que dizem hoje que é para você fazer no aplicativo, Deus já falava para a gente fazer isso na fé. E
E você vai entregar aqui a tua família. Você vai entregar aqui a tua mãe, o teu pai, teus filhos. Você vai colocar eles aqui nesse lugar. E se você escrever o nome, você botou a foto, amém. Senhor, nós queremos apresentar as nossas famílias a Ti. Nós queremos apresentar, Senhor, cada um deles. E nós aqui que estamos no reino espiritual, como cavaleiros, aqui tem um pelotão, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, no reino espiritual, para declarar diante do reino espiritual, na presença de Deus, de Jesus, nosso irmão mais velho, nosso rei, dos anjos e dos demônios, que nós não abrimos mão de nenhuma desses nomes. Nós não abrimos mão da vida de ninguém. Que essas pessoas todas, Senhor, que nós colocamos aqui, estarão dentro do Teu reino, segundo os Teus valores, segundo os Teus princípios, segundo as Tuas leis. Eu vou mostrar, Senhor, a passagem para eles, que eles podem pegar para entrar nesse reino. E quando nós adoramos a Deus, nós entramos dentro da sala do trono desse reino. E junto com os anjos, nós cantamos: Santo, Santo, Santo. Porque a Ele toda a glória, todo o louvor, em nome de Jesus. Aleluia. Claríssimo, irmão. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para todos sempre. Pode tocar. Vai tocando, vai tocando. Eu queria falar para você que está aqui hoje e que ouviu tudo isso que eu falei sobre ser cavaleiro, ser uma autoridade do reino de Deus, mas você não entendeu o que eu falei, mas você sentiu que é de Deus. E para você, aquele que também está se sentindo fraco, que entende isso, e falasse assim para mim: pastor, mas como é que eu volto? Como é que eu volto a ter essa autoridade? Como é que eu volto a ter essa força? Eu estou me sentindo fraco. Eu quero orar com você. Eu quero estender essa espada sobre você. Eu quero estender essa espada que nem fazem com os cavaleiros no filme. E ao sair daqui você vai receber essa autoridade. Autoridade cavaleiro de Deus. Autoridade. Enquanto a gente toca esse louvor, vem aqui na frente, você que se sente assim, que você quer voltar a ter essa autoridade, você quer voltar a ter essa força, você que quer voltar, que você se sente: ai, eu entendo tudo isso que você está falando, pastor, mas eu não sinto assim mais, eu preciso entender isso mais. Se coloca de joelho, que nem um cavaleiro se coloca. Aleluia. E um outro cavaleiro pode fazer isso por você, porque ele me deu autoridade, o rei. Não é o rei que precisa fazer, mas ele deu autoridade para nós. Vem aqui, pastores. Vem aqui botar a mão na cabeça dessas pessoas.
que entendeu isso que eu falei? Inclusive, nós vamos terminar essa ministração e eu quero fazer uma oração com você que está em casa, para te abençoar, para acabar a transmissão. Porque isso que nós vamos fazer aqui é algo espiritual para o local aqui. Então não gostaria que fosse transmitido. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as eternas consolações do Espírito Santo seja sobre você. Que Deus te abençoe, você que está em casa. Que Deus te guarde. Que Deus faça sobre você algo maravilhoso essa semana. Que você tenha paz. Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.